A CPAD convida a todos para a 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, Mato Grosso. Plenárias, seminários e workshops, de 15 a 18 de outubro, no Grande Templo das Assembleias de Deus. Avenida Historiador Rubens Mendonça, sem número, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 1. Gênesis, o livro da criação divina. Eu saúdo a todos os alunos, professores e superintendentes de escola dominical com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido professor, estamos iniciando mais um trimestre de nossa escola bíblica dominical. E a lição a ser estudada nos próximos 3 meses é o começo de todas as coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. Durante este trimestre, teremos de responder algumas perguntas muito importantes. A primeira: quem de fato escreveu o livro de Gênesis? A segunda pergunta: quando este livro foi escrito? A terceira pergunta: em que lugar foi escrito? Qual o seu tema? É a quarta pergunta. E a quinta pergunta: a quem originalmente foi dirigido o livro de Gênesis? Respondamos estas perguntas por parte. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, o legislador dos Hebreus, o grande profeta não somente de Israel, mas de toda a humanidade. Não fosse Moisés, hoje estaríamos ainda a fazer aquelas perguntas tão clássicas que os incrédulos repetem. Quem criou tudo isso? Por que eu estou aqui no mundo? E quem sou eu? Quem me criou? Quem me fez? Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu este livro para responder-nos esta pesquisa. Ora, Moisés recebeu não somente a inspiração, mas a iluminação do Espírito Santo. Ele foi buscar nos documentos antigos dos Hebreus, registros genealógicos e também as histórias orais que eram passadas de patriarca para patriarca. E ele precisou da orientação do Espírito Santo para registrar somente a verdade, e tão somente a verdade. Então, no livro de Gênesis, nós temos um relato fidedigno do início de todas as coisas. Nele, não temos parábolas, não temos mitologias ou mentiras, mas a puríssima verdade divina. Por esse motivo, o livro de Gênesis é digno de toda confiança. Nós sabemos que Moisés escreveu esse livro porque entre o Gênesis e o Êxodo há uma conjunção aditiva e que une ambos os livros. Então, Gênesis e Êxodo formam uma narração contínua. Eu creio que esta pergunta já está devidamente registrada, pois temos o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e dos demais apóstolos, como também dos profetas do Antigo Testamento. A segunda pergunta: em que data o livro foi escrito? Professor, precisamos responder a esta pergunta com precisão. Sem dúvida alguma, o livro de Gênesis foi escrito
no 15º século a.C., durante a peregrinação dos filhos de Israel a Canaã. Observemos que Moisés, dirigido por Deus, utilizou o alfabeto hebraico e não os caracteres egípcios para trazer-nos toda esta mensagem. Porque os caracteres egípcios, aqueles ideogramas complicados, não resistiriam ao tempo. Logo desapareceriam. Todavia, o alfabeto foi o instrumento eficaz para que a mensagem do Gênesis nos chegasse até hoje. Qual o tema de Gênesis e qual a sua reivindicação principal? Sem dúvida alguma, o princípio de todas as coisas, ou seja, Deus criou os céus e a terra e o ser humano. Não temos outra resposta para responder a esta pergunta: quem criou tudo aquilo que vemos? Sem dúvida alguma, o Senhor Deus. Ele existe, Ele é não somente o Criador, mas o mantenedor de todas as coisas. E quanto aos leitores originais do livro de Gênesis, sem dúvida alguma, foram os cativos hebreus que deixavam o Egito para se dirigirem à terra que mana leite e mel. Eles precisavam saber que o mesmo Deus do Gênesis, que criara todas as coisas, era o Deus que naquele momento os conduzia à terra de Canaã. Querido professor, outras perguntas, sem dúvida alguma, surgirão durante este trimestre. Esteja preparado para respondê-las com mansidão, com base sempre nas Sagradas Escrituras e, se for preciso, em fontes extra-bíblicas também. O importante é que os nossos alunos saibam que o Deus de Gênesis é também o Deus do Apocalipse e está presente entre nós. É o Deus que, embora haja criado todas as coisas, não se ausentou da criação. Ele intervém na história e também em nossa biografia particular. Que Deus nos abençoe. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD